A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 13. O versículo é 36, mas eu vou estar lendo aqui, amados irmãos. O 40 seguinte que diz assim: ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançar-lhe-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está explicando para os discípulos acerca da parábola do joio. E quem é o joio? Aleluias. E como é que o joio ele foi implantado no meio daqueles que foi escolhido para ser trigo. Aleluia. Jesus ele fala assim: eu sou a boa semente, o Filho do Homem. Jesus Cristo, a gente sabe, foi enviado por Deus para grande livramento, para nos dar a salvação. E aqui ele fala que ele é semente, por quê? Que eu vou explicar para os irmãos por que Jesus ele se tornou e ele era semente naquela época que ele estava anunciando a palavra de Deus. Porque ele veio, pregou o evangelho, curou, libertou, salvou, pregou ali a palavra de Deus, levantou homens, preparou homens, 12 homens, os discípulos. Jesus Cristo morreu. Quando ele morreu, é como se ele fosse plantado na terra. Aleluias. E ele morreu, seu sangue verteu, mas ele no terceiro dia ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, que subiu o assunto aos céus, o Espírito Santo veio para a terra e ali começou a se formar a primeira igreja na terra. Amém, irmãos? Então ele, através de Jesus Cristo, o reino de Deus foi implantado. Por isso ele é semente e é apresentado como semente aqui. Aí ele fala: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador e começaram a praticar o que está na palavra de Deus. Mas ele dá uma outra péssima notícia para o povo aqui, para os discípulos, dizendo: mas os joios são os filhos do maligno. E aqui é onde nós temos que prestar atenção e avaliar, irmãos. Por quê? Porque ser trigo é ser filho de Deus. Ser joio é filho do maligno. E isso quem está falando não sou eu, é o Espírito Santo de Deus nesta manhã para nós, acerca de tomarmos cuidado, né? O inimigo é que veio, que semeou essa semente, joio, né? O nome dele é diabo. Jesus aqui está pregando. A ceifa vai ser o fim do mundo e o ceifeiro vai ser os anjos. Jesus está falando nesta palavra que tem um dia e tem hora marcada para que o joio venha a ser tirado do meio do trigo. Aleluia. Mas ele chama a nossa atenção e fala: ficai com os vossos ouvidos e os vossos olhos abertos acerca do joio. Porque o joio ele vai ser colhido e vai ser queimado juntamente com a consumação deste mundo. Jesus está falando aqui: aqueles que estão ouvindo a verdade, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, aqueles que profetas estão se levantando, entregando mensagem, aqueles que estão ouvindo acerca do pecado e não se arrepende, aqueles que estão ouvindo falar da vinda de Cristo e não se arrepende, aqueles que acham que Deus não existe, tantas outras coisas que vêm, irmãos, aqui no meu coração agora, aqueles que Deus já falou, refalou, já levantou profetas de todas as maneiras para dizer para ele que o caminho que ele se encontra é errado, aleluia, mas ele continua ali no posicionamento de joio e diz que vai ser assim, ouviu assim, cresceu assim, aprendeu assim e vai morrer assim, aleluia. E Deus está dizendo: vai ter um dia em que esse joio ele vai ser colhido pelos anjos. E aqui Jesus está falando do grande dia, do julgamento. Louvado seja Deus. Então, e vai ser queimado no fogo. Mas quem é que vai ser queimado no fogo? E por que vai ser queimado no fogo? O próprio Senhor vai explicar aqui, ó. Mandará o Filho do Homem seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Ou seja, aqui Jesus está falando do povo que está dentro da casa do Senhor. Deus não está falando com quem está lá fora, não. Tá? Deus não está falando com o povo que não serve a Ele. Deus está falando com aqueles, ó. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino.
da sua igreja, dos que dizem que estão servindo, dos que dizem que estão na presença, dos que têm ministério de louvor, dos que pregam, dos que oram, dos que Deus usa para curar, os que estão na casa do Senhor, mas, olha só, eles o colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, se eu estou vivendo de uma forma que causa escândalo para o meu irmão, se causa escândalo para a palavra de Deus, Deus está dizendo nesta manhã para mim e para você: se você está causando escândalo dentro da minha casa, se você está vivendo de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com o desejo da sua carne, você será colhido e você não é visto por mim como trigo, você é joio. É isso que Deus está falando nesta manhã para nós. E tem um dia marcado para você ser colhido. E ainda ele fala mais: não somente quem causa escândalo na minha casa, diante do meu povo, dos meus escolhidos, mas os que cometem a iniquidade, quem vive vida de pecado. Mas todo mundo é pecador. Sim, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Mas aqui Jesus está falando daquele pecado consciente. Daquele pecado que a pessoa sabe que é pecado. E que é pregado acerca disso. Mas a pessoa ela continua cometendo esse pecado. E aqui, irmãos, geralmente quando se fala de pecado, as pessoas pensam em adultério, pensam em matar, em roubar. Não. Existem pecados na nossa vida que nós precisamos exterminar. Pecados pessoais. Pecados que a gente fala: não, eu sou assim mesmo, eu vou... Não. Quem está na presença de Deus tem que ser regenerado, transformado. Não é da nossa maneira. É do jeito de Deus para entrar no reino dos céus. Pois ele diz na sua palavra: serão arrancados do meu reino. Serão colhidos. Todos que provocam escândalo, todos que vivem dentro da sua maneira vã de viver. E tem um lugar para ser lançado esse povo. E serão lançados na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós vamos ser lançados lá. No corpo e na alma. Aleluias. Deus, ele está falando, é tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de deixar a chama do Espírito Santo queimar dentro de nós todas as coisas que nos corrompe, que nos leva para o buraco, que nos faz ficar a 2 passos do abismo. Aleluias! E Deus está dizendo nesta manhã: eu estou às portas, o meu filho está voltando, a trombeta vai tocar, os anjos estão todos preparados para poder descer e tirar o joio do meio do meu povo e lançar eles no inferno para sempre. E juntamente o mundo, que é aqueles que servem o maligno aqui nessa terra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos não entendem. Mas a guerra que eu estou passando para ministrar essa palavra, já tentei pregar ela várias vezes, desde ontem à noite, tentando passar essa palavra, mas a dificuldade está sendo grande, mas o nome do Senhor vai ser glorificado nesta palavra, aleluias, porque não sou eu, não é de mim, é a palavra de Deus que está sendo anunciada nesta manhã, aleluias, dizendo que este povo que causa escândalo, esse povo que vive dentro dos seus belos prazeres, aos seus deleites, cometendo aí a iniquidade, passando por cima da vontade da palavra de Deus, passando por cima do pequeno, passando por cima ali do que é para ser feito de fato, para não viver ali a vontade de Deus, mas a sua vontade. Deus está dizendo: vai ter um lugar para esse povo, e não será na minha presença, não será no meu reino, porque eles vão ser separados, e isso é muito grave. Aleluia. E aí ele fala assim: vão ser lançados lá, mas os justos resplandecerão como o sol. Deus está dizendo: você que vive na verdade, você que busca a verdade, você que se abaliza a sua vida dentro da palavra de Deus, você será ali colocado como justo e você vai brilhar com o sol da justiça no reino de meu Pai. Aleluias. Então, nós precisamos olhar se na nossa vida o nosso comportamento não é de joio. Se a maneira vã que eu estou vivendo não está sendo de joio.
Se eu estou sendo pedra de tropeço para alguém, para caminhar, para se desenvolver na presença de Deus. E nós não podemos ser egoístas a esse ponto, porque Cristo aqui nos esclarece algo que é tremendo. Ele diz para nós nesta manhã, não é sobre você, é sobre o meu reino. Isso aqui é tremendo que Deus está falando nesta manhã. Não é sobre você, é sobre a minha palavra. Não é sobre como você pensa, mas é como eu determinei que tem que ser, aleluias. Porque não é do teu jeito que você alcança o reino celestial, mas é do meu jeito, é da minha palavra, é da maneira que eu deixei esclarecido para que o meu povo venha subir um dia para o céu. Aleluias. E não vamos subir dentro dos nossos quereres, mas vamos subir dentro daquilo que Jesus Cristo pregou, sendo ele a boa semente, o início da igreja começou nele, aleluias. Ele sendo o Filho de Deus. E nós que estamos seguindo ali os passos da luz, nós não podemos refletir as trevas na nossa vida. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus, porque a presença do Espírito Santo de Deus não permitirá que nós causaremos escândalo dentro da casa do Senhor, e muito menos com a palavra do Senhor. Nós vamos ser corrigidos na hora, assim diz o Espírito nesta manhã. Nós não conseguiremos passar por cima da vontade do Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito de Deus, ele vai nos frear, ele vai fazer com que nós venhamos refletir se estamos vivendo a passos largos para o inferno ou se estamos dentro da vontade do Senhor. E não há mais tempo, meus irmãos, de estarmos caminhando dentro do nosso querer. O Espírito de Deus nesta manhã, ele brada nesta palavra dizendo, é tempo de conserto, é tempo de conversão, é tempo de correção, é tempo de aplicar a palavra, de ir para o ensino da palavra. Não importa quem é que está pregando, o que importa é que você, aleluias, tem que ir para a palavra de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem pedido através da sua palavra. Deus está falando nesta manhã, se afasta dos escândalos, se afasta do pecado da iniquidade, se afasta de cometer pecados conscientes, pecados que vocês já ouviram falar acerca deles e que vocês vivem como se nada fosse nada. Aleluias. Deus, ele brada nesta manhã, porque se nós permanecemos no escândalo e praticando a iniquidade, o destino é a fornalha de fogo. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus de Nazaré que está dizendo. Tem ali uma fornalha de fogo preparada e vão ser lançados todos eles. Todos quem? Que causa escândalo dentro da minha casa, que causa escândalo no meu nome e que ainda fica na prática da iniquidade. Meu Deus, é muito forte essa palavra esta manhã. Que guerra eu passei para pregar essa palavra. Aleluias. Mas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Porque não é quem anuncia que é glorificado, mas é a palavra dele, porque é por causa dele. Não tem nada a ver com quem está falando, é com ele, porque a palavra é dele. Quem manda é ele, aleluia, é ele que determina, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele fala, se você for justo, se você viver na justiça de Deus, se você viver separado de escândalo, separado da iniquidade, aleluias, você vai ser como o sol, lá no reino de meu Pai, você vai brilhar, você vai ser luz, aleluias, e tem um lugar sim, para os justos, que é o reino dos céus que está nos esperando, e está muito próximo, o Senhor diz nesta manhã. Amados irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra, amém?